Muito bem, nós sabemos que a nossa Porto Alegre, eu vim de Uruguaiana lá em 1967, estou aqui, portanto, há muitos anos, décadas, e Porto Alegre sempre foi um sonho que a gente tinha de tornar Porto Alegre uma cidade turística. O pessoal que vem de fora, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, os nordestinos que adoram o Rio Grande do Sul, chegam no aeroporto, vão direto para Gramado, Canela, Serra Gaúcha e nem vêm a Porto Alegre. Mas isso está mudando. Olha, está mudando muito rapidamente. Nós tivemos nos últimos tempos, aí, graças a Deus, administrações em Porto Alegre que têm visão de negócio, visão de turismo, visão de ter uma economia salutar, uma economia pujante e atrair com isso esse turista que não vai precisar mais ir direto a Gramado, mas também fazer turismo na capital. Bom, um dos segmentos que é responsável também por este avanço que Porto Alegre tem é o segmento da gastronomia. E por isso eu trago aqui um dos nomes que é um ícone no segmento, que é o Edemir Simonetti. Edemir, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que tu sempre tem muitas operações em Porto Alegre, aqui no segmento da gastronomia, e é muito complicado encontrar um tempo para trazer o seu Edemir. Mas parabéns aí, Edemir, porque eu acho que tu está dando a tua contribuição, né? Sim, eu sou um premiado porque, falando em turismo, a gente está com os locais, os restaurantes em lugares privilegiados, né? Uhum. Tipo, o Chalé da Praça 15, que é um ícone da cidade, tem 138 anos de história. Então, a gente sempre tivemos o viés turístico, né? A gente participou de alguns eventos significativos, Copa do Mundo, enfim, né? Então, a gente sempre esteve ligado ao turismo. E o último empreendimento que a gente fez é o 360 Gastrobar, que é na Orla do Guaíba. Acho que a Orla foi assim, a virada da chave de Porto Alegre, né? Com certeza. Foi 247 anos dando as costas para o rio, né? Então, imagina um rio como o Guaíba não sendo usufruído nem para o porto-alegrense, nem para o cara que mora no bairro ali, e nem para o porto-alegrense, muito menos para a grande Porto Alegre e os turistas. Então, há um rompimento de um ciclo, né, naquele momento. E é importante isso, né, Simonetti, porque a gastronomia, ela complementa um complexo todo turístico, né? E em muitos casos ela é fundamental para isso. Aliás, em todos os casos é fundamental, porque o camarada vem para cá, ele precisa se alimentar, ele precisa, né, conhecer, né, a comida da região, como é que é a cultura e tal, e nada como ir a restaurantes. Então, realmente esse boom, né, que aconteceu em Porto Alegre se deu por uma série de questões, mas basicamente pelo processo político, né? Sim, Porto Alegre teve um legado assim no que tange foi o viés da Copa do Mundo, né? Aqui em Porto Alegre também não teve praticamente pouco investimento público, né, nos estádios, mas teve um planejamento antes Copa de revitalizar o centro, e o grande projeto que começou lá no governo Fortunati e todos os outros deram sequência, que é a Orla do Guaíba. A Orla do Guaíba, ali da usina, e ele tem um significado muito importante, porque depois veio a Orla 3, veio o Pontal, veio o Cais Embarcadeiro. Então, é um rompimento de um ciclo, né? Agora, Porto Alegre não tem mais volta. Ela será queira ou não queira, ela será uma cidade turística. Claro que falta um equipamento, né, de centro de convenções para o segmento, e o cais, ele precisa sair. Bom, aí ninguém segura. Porto Alegre será uma Porto Alegre muito, muito, muito diferente. Que legal. A gente sente que tu é muito entusiasmado. Eu também me entusiasmo muito quando falo com isso. Nós estamos aqui gravando, aqui na Alvergur Produções, né, que é do Lucas, e ela fica aqui no ambiente do Hipódromo do Cristal. Tu imagina que é uma área extraordinariamente grande, inclusive, tem um centro de convenções aqui, próximo ao Guaíba, próximo ao centro, próximo à zona rural de Porto Alegre, quer dizer, seria o máximo, né? Seria o máximo, né? Então, eu acho que Porto Alegre, o que está acontecendo agora? Eu acho que cada prefeito que vier, e ele vai querer deixar a marca dele, claro, né? Claro. Então, é melhor, vamos fazer mais, vamos avançar. Então, está lento o processo, porque a capital, ela até teve a redução de população, né? Então, um processo lento, mas turisticamente falando, ela está numa mudança significativa.
no volume. Na verdade, essa mudança de população, assim, nós estamos perdendo população por duas razões principais. Em primeiro lugar, as mulheres, a taxa de fertilidade é menor do que tempos atrás. Nós tínhamos uma média de 2 e pouco, agora é menos de 1. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, muitas pessoas estão hoje retornando para as suas casas. Veja bem, Uruguaiana, que é a minha terra, Uruguaiana não tinha faculdade há tempos atrás, hoje é uma cidade completa. Então, o pessoal que vinha antes de lá para cá, que migrava para a grande cidade, para Porto Alegre, não vem mais. Então, esses dois processos conjuntamente fizeram com que as grandes metrópoles passassem a ter menos gente, quer dizer, como é Porto Alegre o caso. Mas com relação à pandemia, nós tivemos uma pandemia aí de 2020, 19, 20, e ela mudou o comportamento das pessoas e, sobretudo, atingiu muito o segmento da gastronomia, não é mesmo? Sim, muito, muito, muito. Muito trabalho fica em casa, muito trabalho, muito escritório, muito segmento do poder público, né? Trabalhando de casa. Então, teve uma mudança de ciclo, meio que descentralizou do centro, inclusive. E tem também algumas situações, por exemplo, a informática, a informatização levou muitas mudanças. Por exemplo, o banco, todo dia 5, de 5 a 10, o centro era cheio de aposentados, pessoas que iam buscar aposentadoria ao centro. Isso não existe mais. Então, são algumas mudanças. Tem muita gente trabalhando em home office, né? Muita gente trabalhando em casa. Como em casa e tal. Com uma boa estrutura, enfim. Então, acabou prejudicando muito o nosso segmento, né? Então, agora a gente está vivendo um novo momento. Acho que as pessoas começaram de novo a voltar para os escritórios. Começou um novo momento de... As pessoas estão muito mais voltadas para as experiências gastronômicas, voltadas para a experiência da família. Então, e o nosso segmento ele começou a se mexer de novo de forma interessante. Exige muita criatividade de vocês também, né? Quer dizer, criatividade na alternativas de pratos, na alternativas de sugestões, enfim, como atrair esse público, né, Simonetti? Sim, são com ambientes, boa localização, o atendimento... E muita criatividade no cardápio, assim, para transformar o almoço do executivo, das executivas, numa experiência. E muito à noite, então, nem se fala, né? Tem muitos restaurantes temáticos, muitos... Porto Alegre teve uma revolução a nível de restaurante, né? Os últimos 10 anos para cá, mudou muito, muito, muito para melhor. As experiências... Então, para tirar o cliente de casa, tu tem que proporcionar uma experiência para ele, né? Senão ele não sai de casa, né? É verdade, Ele não sai de casa por uma série de coisas, até porque o comportamento dele mudou, né? Quer dizer, a pandemia fez com que houvesse individualmente um comportamento do ponto de vista de atitudes, de frequentar isso, frequentar aquilo, quer dizer, ele se tornou um pouco mais seletivo. Sim, é como tu falaste, assim, as pessoas não vêm mais para Porto Alegre porque acabou se criando polos econômicos, né? E aqui em Porto Alegre também, os próprios imóveis, os próprios condomínios que estão surgindo, eles estão proporcionando uma infraestrutura muito diferente. Inclusive com restaurantes, né? Restaurantes, espaços gourmet. Então, mudou bastante. Muito o segmento. Tu tens quantas operações em Porto Alegre? Hoje nós temos, a gente participa diretamente com 2 e depois eu presto assessoria para meus irmãos e mais três operações. Tu é natural de que cidade aqui? Nova Brécia. Tinha que ser, né? Nova Brécia, né? Nova Brécia, nós tínhamos aquele restaurante Nova Brécia lá também do Oscar, né? Do Oscar. Grande Oscar. Nova Brécia tem uma história muito bonita ligada a churrascarias no Brasil e no mundo, né? É verdade, Então, é uma história bem, bem interessante que começou há 60 anos atrás, né? Tu sabe, eu vou te contar uma coisa assim que é a seguinte, eu trabalhei aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com um secretário de turismo, talvez tu deva ter conhecido, chamado Mário Bernardino Ramos. Mário Ramos era um cara de Caxias, né? Ele era um escriturário lá em Caxias e tal, depois teve, enfim, nessa área de cartórios, e ele foi secretário de turismo do governador Simval Guazelli. Eu trabalhava no governo Guazelli e o Mário Ramos, olha só, é uma coisa interessante, ele disse assim, Silvio, vamos fazer uma viagem para o Nordeste e nós vamos levar, eu era assessor de imprensa dele, nós vamos levar o pessoal que faz lá de Gramado, da Serra Gaúcha, Café Colonial.
nós vamos popularizar o café colonial Brasil afora. Viajamos pelo Brasil 74, 75 e 76. Ele que popularizou o café colonial da Serra. E a Nova Brécia também. Eu me lembro que o governo do estado muitas vezes levava churrasco da Nova Brécia, lá do Rio Grande do Sul e tal, porque foram, né? Nova Brécia foi um ícone, foi um exemplo, né? Assim, uma coisa bem emblemática do churrasco gaúcho. Sim, ele foi espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? É verdade. Então tem histórias bacanas, né? Que na verdade o churrasco ele se espraiou pelo Brasil, porque tinha até um caminhoneiro, né? A história do churrasco, o caminhoneiro que ele viajava ao Brasil, onde ele parava, todo mundo comprava carne e para ele fazer o churrasco, porque ele fazia o churrasco de vala no interior. E um belo dia ele alugou um galpão em Pinhais, no Paraná, e começou a fazer churrasco lá, né? E aí todos os caminhoneiros pararam e a cidade começou a frequentar. E aí até ele começou, ele cobrava por unidade, né? Uma costela, uma picanha, uma ripa, um galeto, tudo era unitário. E começou sábado e domingo a ter muito fluxo. Não dava conta. Não dava conta. E era tudo unitário. O que ele fez? Aí ele falou uma palavrão em italiano e disse, eu vou cobrar por cabeça. Aí nasceu o rodízio no mundo. É mesmo, que legal, né? Nasceu o rodízio do mundo. E aí começou um processo de imigração, né? Da família Ongarato começou a trazer os primos, irmãos e foram... Imagina tu trabalhar na lavoura ou trabalhar numa churrascaria, onde tu tem alimentação, tu ganha um bom do salário, a gorjeta, aí tu ganha moradia, pô, vira uma festa. Aí começaram a se unir os garçons e abrir outros negócios. E aí surgiu, aí todo mundo buscando primo, parente, e aí foram abrindo, aí abriu-se para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, churrascarias. Quando a gente vai fora daqui do Rio Grande do Sul, o pessoal chega lá, sabe que tu é gaúcho, e te identifica, e logo fala em churrasco. Mas o gaúcho não é só de churrasco hoje, né? Não. Porto Alegre tem as parrillas aí que estão fortes, tem grandes bistrôs, tem restaurantes de todas as etnias. Temáticos, né? Temáticos, muitos restaurantes temáticos, né? Vários restaurantes temáticos, né? Então, a alimentação em Porto Alegre, ela tem todas as etnias, praticamente, sei lá. Ampliou muito, né, o segmento, né? Muito, e proporcionou digamos assim, a efervescência no segmento. Quer dizer, existe muitos restaurantes, em qualquer bairro que a gente vai tem um restaurante interessante, né? Sim, eu acho que também os bairros se fortaleceram muito por causa muito, à noite fortaleceu por causa até da lei seca, né? Então o cara já fica perto de casa, né? Vai a pé. Mas são tendências, são hábitos que se mudam, né? Bom, e como é que está o chalé da Praça 15? Bom, o chalé tá bem, tá lá com a Oktoberfest, né? Todos os sábados de outubro, e com um buffet bem alemão e tal, com bandas. Mas ele está completando 138 anos de história. Quando é que ele completa? Dia 22 de novembro? De novembro. Opa, que legal. E então o chalezinho está sobrevivendo a todas as intempéries do centro, né? O centro ele tem decaído muito no aspecto de frequência, no sentido de volume de pessoas, né? Diminuir a circulação. Há uma revitalização do centro que eu acho que vai reverter um pouco, né? Sim. Tá um processo interessantíssimo, né? Tem as 4, 5 quadras ali, da Borges até a Doutor Flores. Está tudo em obra, né? Tudo em obra. Mas vai ficar muito legal. Um investimento significativo. Então, há um esforço do atual governo significativo no sentido de incentivar reformas, incentivar moradias, incentivar construção. Claro que o processo é lento, mas o governo, a prefeitura, ela está partindo na frente, que os empresários vão investir depois, né? Com certeza. Né? Então, é questão de
dá oportunidade de negócios que os negócios acontecem. E tudo colabora, né? Porque a Orla do Guaíba fica ali próxima, também ela é uma parte importante no centro da cidade, então tudo colabora porque há uma sinergia total de todos os segmentos ali no centro da cidade, né? Sim, tem essa reforma das principais quadras do centro, neste momento está acontecendo, e tem projetos futuros a longo prazo interessantíssimos, que eles estão estudando por demais o centro, desde da Orla até o quadro distrito. Então, a Porto Alegre ao menos, tem belos projetos futuros. Muito bem, olha, cada vez a gente ama mais Porto Alegre, tomara que o porto-alegrense continue tendo essa visão estratégica, essa mente aberta, né, para colocar no Paço Municipal, temos eleições o ano que vem, aquelas pessoas que estejam identificadas com o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a abertura do mercado para atrair turistas e fortalecer e desenvolver cada vez mais a nossa capital. Simonete, olha, é um prazer muito grande, eu espero que tu venha mais vezes, já te convidei, porque esse segmento da gastronomia faz parte, né, da nossa vida, faz parte da parte turística de Porto Alegre, é que dá alma, dá vida para a cidade. A gente teve um exemplo tão simples quando tu fala em turismo, é a abertura do mercado ao domingo. Como é que tu vai falar em turismo e não abrir o mercado domingo? Em qualquer lugar do mundo, o mercado então, aberto no domingo. E tem sido um sucesso. Eu sei, eu tenho frequentado lá. Então, às vezes são coisas pequenas até, né? Mas que tem uma importância significativa para o viés turístico. Lá, quando eu vim para Porto Alegre, naquela década de 60, o mercado abria os domingos, nós íamos domingo lá. Sim. E era assim, ó. Depois fecharam essas coisas de sindicatos, né? Eu acho que foi isso aí, esse processo todo aí que só acabou prejudicando a cidade. Simonete, muito obrigado pela tua presença aqui. Venha mais vezes, parabéns, né? Porque tu é um cara que é um ícone do segmento da gastronomia, mas muito mais do que isso, além disso, é um camarada também que tem uma visão empresarial que está também dando, claro, a sua grande contribuição para fortalecer Porto Alegre e tornar nossa capital mais amada por todos nós e também mais visitada pelos turistas. Obrigado, Simonete. Eu que agradeço o espaço e bom te ver. Feliz da vida. Próxima. Até a próxima. Valeu.